Continuando a nossa série especial sobre a Itália, estamos aqui novamente no Temperos de Cinema e hoje a gente vai voltar para a Toscana. A gente gosta da Toscana, né? Para falar de cinema e de gastronomia, a Toscana tem muito a ver. E vamos ver depois o que o Viva Cozinha reservou para a gente. Como o professor disse no primeiro episódio, é impossível a gente ir para a Toscana e não mudar. Então, esse filme mostra isso, o filme que a gente vai comentar hoje. E o professor, novamente, está aqui com a gente para ensinar um pouco para a gente sobre a Itália, vai ter essa conversa gostosa que a gente está tendo com eles nessa série. Professor, mais uma vez eu agradeço a gentileza do senhor estar aqui com a gente no Temperos de Cinema. É um prazer, Fátima, conversar aí sobre duas coisas que eu gosto muito, que é comida e a Itália. Ah, o filme que nós vamos comentar hoje é De Volta à Itália. Esse também é um daqueles filmes assim, sem muita pretensão, e que usa o cenário da Toscana para mostrar uma relação complicada entre um pai e um filho, que viveram uma tragédia e eles têm uma relação muito difícil. E também surge aí nessa história uma possível história de amor, senão não seria um filme italiano, né? Se não tivesse uma história de amor. De Volta à Itália, mostra o Robert, que é o Liam Neeson, que é um ator muito conhecido. Ele é um artista boêmio, ele viaja de Londres para a Itália com o filho, e a ideia é tentar vender uma casa que eles têm lá na Toscana, né? Parece que a gente já viu essa história, né? Mas é que o filme aborda o retorno à Itália, como em Toscana, naquele filme que a gente comentou no primeiro episódio. Só que nessa história, ele aproveita o cenário lindo da Toscana para mostrar as dificuldades dessa relação entre o pai e filho. E o resgate, acaba tendo um resgate dessa relação. Esse é um daqueles filmes leves, gostoso de assistir, que encanta, que relaxa, né? E além de tudo, tem umas pitadas de gastronomia que deixa a gente com água na boca, né? E ele mostra aquelas casas lindas, né, da Toscana, aquelas casas antigas, né? Professor, embora a gente já tenha falado da Toscana, mas eu penso que sempre tem o que falar da Toscana, né? Esse filme mostra, como eu disse, uma casa linda. Eles estão indo para lá, tá certo, a casa está num estado péssimo, mas mostra que a estrutura dela, a arquitetura dela é linda, né? A gente percebe, assim, pelas cenas do filme, que lá tem bastante casa desse estilo. O que falar, assim, um pouco da arquitetura da Toscana? Olha, esse é um filme interessante, né? Também gosto dele. Isso você vê uma coisa em comum entre esses filmes é a ideia da viagem, né? Então, a viagem, ela passa a ser uma coisa simbólica, né? No fundo, é uma viagem para dentro de si mesmo. Eles Verdade. viajam e mudam por dentro. Então, é um tema muito recorrente no cinema, inclusive no cinema italiano. Os grandes filmes de cinema italiano são filmes de viagem. Viagem para algum lugar e você volta diferente. Então, Sim, vai e volta. Então, a viagem é aprendizado. É muito bonito. Então, sim, tem muitas casas. Aliás, você sabe que a Toscana foi uma região das mais ricas da Itália, da história da Itália, né? Uma região muito antiga e com muita cultura, muita civilização. Então, lá se construíram vilas, né, como a gente chama em italiano, as vilas são essas casas de campo, casas isoladas assim, mas que sim. são lindas, né? São, entre aspas, quase um palacete, né? Um É, palácio pequeno. E isso vem da época dos romanos já, não é? Essa palavra vila é dos romanos. Então, eles, ao com o tempo, muitas famílias também se desfizeram, né? Muitas famílias acabaram morrendo seus herdeiros e passa para um, passa para outro e tal. E as dificuldades econômicas aparecem, inclusive depois da guerra.
depois da guerra, foi um problema sério. Então, você tem muitas famílias que hoje transformaram essas casas imensas em hospedagem, né? Ah, Em pousadas, e junto, claro, uma cantina lá dentro, né? Uma cantina. E é tocado pela família. A gente encontra muito isso. Você vai lá, você vê o marido, mulher e os filhos trabalhando, né? São herdeiros ainda, ou descendentes dos primeiros proprietários, mas não são mais tão ricos como os primeiros proprietários, né? Então, sim. eles trabalham explorando isso. Isso acontece em toda a Europa. Você vê muito isso na França, você vê em Portugal. Em Portugal é interessante porque muitos, até pequenos, vamos dizer assim, pequenos castelos, né? Não são aqueles grandes castelos, mas também não é pequenininho, é o médio. Hoje são pousadas, né? São pousadas que você vai e pequenas, às vezes tem 5 quartos, 6 quartos, né? E é um privilégio, porque você é servido pela família, né? A É. família faz a comida, serve e tal. Então, na Inglaterra também tem muito disso. Então, aliás, essa é uma opção para quem vai viajar, né? Não vai só buscar hotel. Procura pousada, pousadas principalmente em cidades menores, né? Cidades Sim. menores. Você encontra aí, tem sites especializados nisso. Os italianos têm uma coisa interessante que eles fazem uma classificação das, eles chamam das 100 melhores cidades pequenas da Ah, Itália. que 100 interessante. melhores cidades pequenas, que são cidades pequenininhas, mas que oferecem uma infraestrutura boa para quem vai fazer turismo, né? Então, existem sim essas casas. No caso do filme, é uma casa que está meio abandonada, né? Então, está lá e aí ele vai procurar negociar, como muita gente faz. Porque muita gente da Inglaterra, muita gente dos Estados Unidos, gente milionária, tal, compra essas casas. Entendeu? Vai, compra e fica como um lugar para passar as férias, né? Para passar Sim. uma temporada de verão. E fora da temporada, ela está alugada também. Ela pode ser alugada. Então, vale a pena investigar um pouquinho. Eu acho que uma boa agência de turismo que costuma trabalhar com a Itália, ela tem essa informação. Olha, na região da Toscana você vai encontrar, sim, pertinho de Florença, porque Florença é muito cara, né? Florença é uma cidade Sim. cara. Então, É. mas, de repente, como eu falei, a gente sabe que ali na Itália, a Itália é um país pequeno e a Toscana é uma região bonita, mas não é uma região enorme, é uma região média. Então, tudo é muito próximo. Se você ficar numa cidadezinha menor, ela está a 10, 20 quilômetros de Florença. Quer dizer, é Ah, muito então. próximo. Você É. vai de ônibus ou vai de carro, né? Alguma coisa assim. Então, não é inconveniente, ao contrário. É uma coisa boa e você vai conhecer outros lugares além de Florença, né? Exatamente. E sentir, você acaba sentindo mais a cultura da região quando você fica num lugar desse, né? Com a família, Sim, né? sim, porque inclusive muitas vezes você compartilha a refeição com eles, eles fazem questão de bater um papo de manhã com você, você vai lá, tal, e ele dá as dicas, olha, vai ter uma feira, né? Tá tendo uma feira em tal lugar, vai até lá, tá tendo um evento aqui, uma feira gastronômica, por exemplo, costuma ter nessas regiões todas. Aliás, essa é outra dica, consulte o calendário gastronômico da Toscana, consulte, Sim. porque em algum lugar sempre está havendo alguma coisa. Então, tem feira aqui, tem feira ali, são feiras regionais com alimentos e com cozinha regional. Então, se come bem na Itália, se come bem, se bem diversificado, e se pode procurar também a conveniência do custo, né, do preço. Então, Sim. se pode fazer. Os pequenos mercados, que tem preço, tem promoção, esses também vale a pena a gente dar uma investigada ali, e você vai descobrir coisa boa. Ah, que interessante, que bom. Professora, o senhor falou uma coisa muito interessante que era até faz uma ligação com a minha próxima pergunta, que a viagem é uma forma de uma viagem interna até que a gente faz, um aprendizado, né? E lembrando assim de filmes italianos, como a gente está falando aqui da Itália, se a gente lembrar do Toscana, que é o primeiro que a gente falou, o filme de hoje, e aquele conhecido, clássico lá, o Sob o Sol da Toscana, que também é um filme que acho que muita gente já viu. Todos esses filmes, o personagem faz uma viagem, vai para a Toscana e a vida dele muda, né? Eu achei muito interessante isso que você falou da questão da viagem, mas uma coisa que eu pensei nesse resgate que tem, às vezes, de relacionamento, de autoconhecimento, será que isso também tem um pouco nesses filmes, eles querem mostrar um pouco a ver com o jeito italiano de ser, esse jeito mais passional, assim? Eu acho que sim.
Tem a ver. E também com Bem-vindos ao Sul. O Bem-vindos ao Sul é Também. interessante, porque quando ele vai para o Sul, é como se ele fosse para um outro país. Sim, E quando ele volta para Milão, ele volta a outra. Então, é uma viagem dentro da Itália, mas de regiões diferentes, e esse homem que viaja para o sul, ele acaba se transformando, né? Depois ele e a mulher também acaba se transformando. Então, realmente, o tema da viagem, tem vários filmes do Marcello Mastroianni, da Sofia Loren, dos clássicos italianos, que são desse tipo aí, né? Muito, muito, muito interessante. Então, de fato, é como se ao entrar em contato com uma outra cultura, ao entrar em contato com uma outra até região geográfica, né, o caso do sol, da luz, da luminosidade da Itália, né, um país muito bonito. Então, veja, nesse caso desse filme que estamos comentando, ele sai da Inglaterra. sim, A Inglaterra é completamente diferente da Itália. Você sim. lá tem chuva quase todo dia, o céu nublado, né? Quer dizer, Aquela coisa cinza, né? exato. O inglês, quando sai um solzinho, ele sai, todo mundo sai do escritório, todo mundo sai de casa e vai lá para o jardim e toma sol. No meio do dia, assim, você percebe, junta todo mundo. Por quê? Porque vai durar pouco. Daqui a É, pouco o sol vai embora, eles voltam para casa, voltam para o escritório e tal. Então, essa mudança geográfica, essa mudança de luminosidade, aí também tem uma simbologia, né? A luz, né? A luminosidade, a luz, é que esclarece, ela clareia a tua vida, né? Ela igual. clareia, ela faz É, você entender melhor as coisas. Então, parece que o sol, daí é sobre o sol da Toscana, por exemplo, como você comentou, o sol tem uma função importante. É é, como se você vivesse no lugar cinza, no lugar escuro, e você não encontrasse saída. De repente você acha, abre uma janela e abre aquele sol bonito. Ah, aquilo muda você, né? Muda teu estado de ânimo, muda a sua visão de mundo. Então, o fato da geografia italiana ser muito privilegiada nesse sentido, que é um país pequeno, porém com paisagens muito bonitas, né? Não é à toa que você sabe que existe um serviço de tombamento, né, uma instituição de patrimônio mundial. Então, por exemplo, tal edifício foi tombado, virou um patrimônio mundial da humanidade. Né? Então, por exemplo, nós podemos ter o Coliseu, por exemplo, em Roma, é um patrimônio da humanidade. Né? Isto é, tem que ser preservado, tem que ser assim. E os países, ao longo do tempo, vários lugares são patrimônio, como catedrais, como isso. A Itália, ainda que seja um país pequeno, é a que mais tem monumentos tombados pela Unesco, como patrimônio mundial. Então, é um lugar que respira história, né? Respira história. Por isso que eu sempre digo, é importante você ter um pouco de informação sobre a história, sobre onde você está indo, não é? Como eu disse, sim, é. você sabe onde está pisando? Você sabe onde está pisando? Ali na Toscana, ali é uma região que até o século XVI, XVII, era chamada de Etrúria. Não era Toscana, era Etrúria que falava. Etrúria é o nome de um antigo povo que deve ter sido o primeiro a colonizar aquela área. Todas essas cidades que nós estamos falando, Florença, Pisa, Siena, Arezzo, todas essas cidades são etruscas. Quando se escava muito, você cai lá no mundo etrusco. Você fala, mas quando é que é isso? É mais ou menos 1000 antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Para ter uma ideia, 3000 anos atrás. Depois vieram os gregos. Depois vieram os romanos. Quer dizer, Sim. são camadas de civilização. Então, essa cultura, esse conhecimento, essa construção dessa cultura, ela muda a pessoa. Muda. Você vai lá, não é como você fazer qualquer viagem, entendeu? E é uma pena se você for até lá e não voltar um pouquinho diferente. É É. uma pena, porque você não Você aproveitou a não viagem. aproveitou. Exatamente. Como você falou, contato com as pessoas. Porque quando se vai, às vezes, em grupos turísticos, tudo bem, eu também levei tanta gente lá como grupo turístico, mas precisa evitar de transformar aquilo numa coisa muito burocrática, sabe? Entendi. O grupo fica tão fechadinho dentro dele que não se comunica com os italianos. Fica fechado. Não, É, você precisa abrir um pouquinho. E para abrir um pouquinho, você precisa ir num lugar que não é um hotel que só fala inglês, um é. outro. Não, você precisa ir no lugar onde as pessoas estão convivendo. Então, casas de família. Tem muitos institutos italianos de cultura que eles fazem cursos na Itália, né? Dão cursos. Então, você pode juntar um grupo e vai para lá, e lá você vai ficar em casa de família. Você
fica numa casa, outro fica numa casa, outro fica numa casa. E depois tem os horários que tem aula, por exemplo, aula de italiano. E depois tem passeios em conjunto. Aí sim, aí você fica, geralmente é um mês, aí você fica em contato direto com a cultura. Porque até de manhã e de noite você vai ficar com a família lá. Então eles vão fazer um prato, você vai trocar uma ideia, e não se paga muito, viu? É um preço bastante razoável e é uma forma muito gostosa de fazer turismo. Aliás, a dica também é para maiores de 45, 50 anos. Tem grupos especiais, chamados de terceira idade, que vão fora da época de estação maior de turismo, né, do pico, e encontra muita facilidade, sobretudo nessa região aí, da Toscana, um pouquinho mais para cima, você encontra. É muito bom. E aí você aprende a culinária. Você pode ir lá na cozinha, xeretar um pouquinho. Aí você vai ver a Nossa, que pessoa fazendo, né? delícia! Você pode até comprar alguns ingredientes no mercado e falar, olha, hoje vamos fazer, queria que você fizesse uma sopa. Aí a pessoa fala, mas precisamos de ingredientes. Fala, não, deixa que o ingrediente é por minha conta. Aí você vai no mercadinho lá, compra, traz. Entendeu? É uma convivência. Você passa um mês convivendo ali, né? É muito interessante isso. O senhor sabe que eu e o Rui, né, a gente gosta de. A gente já viajou para o exterior e ficou em Airbnb, né? Ficar em casas assim, que aluga Isso, às vezes uma suíte, um quarto. E justamente por isso, porque é uma experiência completamente diferente de você ficar num hotel. sem Porque dúvida. você convive ali, você se sente meio morando naquele país, né? É, E você conversa. Quando a gente foi para a Colômbia e a gente ficou numa casa que era um antigo mosteiro, sabe? Um olha, lugar maravilhoso. A gente acordava, e tinha ainda uma parte do mosteiro, a gente acordava com canto gregoriano, né? Olha só, e a que família, belo, a que família belo tomava fundo. café. Oi, desculpa. Não, não digo, que belo fundo musical, né? Que você tinha. É, e a gente tomava café da manhã com a família, conversando, sabe? Então, realmente é uma experiência muito interessante, muito rica. Muito interessante. Nessas cidades mais famosas, vamos dizer, né? Pisa, Siena, Florença, você tem ali pequenos, nem chamaria hotel, é como se fosse uma pousada mesmo, mas no centro histórico, onde é proibido construir prédios, né? É proibido. Então, fica para não, senão você vai quebrar aquela harmonia arquitetônica que tem na cidade, geralmente uma harmonia medieval ainda e tudo mais. Então, eu já fiquei uma vez também num antigo mosteiro, né? Inclusive, os quartos, né, eram as chamadas celas, né, dos religiosos, né? Então, uma coisa pequena. O banheiro é muito pequenininho, que não havia. Então, aquilo É, foi construído depois para quebrar o galho, né? Até para fazer a ligação de luz, né? Telefone, porque isso tudo não havia. Então, é uma outra, não é nada daquele conforto que você pega no hotel normal, né? No hotel normal. Então, mas tem esse lado de você estar andando e estar convivendo, né? Estar andando num edifício que tem lá 500, 600, 700 anos, para você ter uma ideia, e geralmente tem uma história do edifício lá no prédio. Então, tem fotos, desenhos, pinturas que mostram a história desse lugar, entendeu? Como um pequeno museu local, né? E depois a conversa com as pessoas e tudo. Isso muda a sua impressão do italiano. Quer dizer, quando você é turista, claramente turista, ele te trata como turista. sim. Deu a informação, deu, ok, tchau, pronto. Agora, assim não, assim já ele começa a se familiarizar com você e você passa a se familiarizar com ele. Então já fica uma relação de amizade, não uma relação profissional, entendeu? Aí, de Entendi. repente, a família também tem filho, né? E o filho é mais novo e ele vai dar umas dicas também, vai falar isso, falar aquilo. Então é gostoso, acho que é uma coisa que devia ser assim sempre, né? Porque, Devia. devia ser, porque viagem é para a gente aprender. Se é para ficar só vendo, eu pego um filme e vejo, não é isso. Verdade. Né? Eu pego um filme e vejo. Hoje está sobrando isso na internet. Mas a convivência, não. Isso você não vê. Então você tem que sentir. Então vai na feira junto com alguém da casa, né? Vai participar de uma festa que eventualmente tenha naquela semana, naquele mês. Você vai junto. Pronto. Isso traz uma visão diferente que você teve daquele país, seja a Itália, seja outros países. Agora, no caso da Itália, há uma vontade, né? Um jeito de falar, um jeito de participar que deixa você muito mais à vontade.
Então, isso é que integra bem. Principalmente aqui, né? Aqui em Jundiaí, por exemplo, uma cidade muito italiana. Então, as pessoas também sempre têm alguma coisa em comum. É, Eu me lembro de uma vez que a gente foi para lá, num grupo aqui de Jundiaí, e nós fomos para Florença mesmo. Estávamos lá e tal, e aí, na viagem, tinha uma professora, ela era um grupo de professores, tinha uma professora que, antes da gente viajar, ela fez contatos e descobriu que uma parte da família dela, inclusive tia dela, né, irmão da mãe dela, morava perto de lá, né? E ela pegou o endereço deles, pegou e tá, ainda não tinha toda essa facilidade de WhatsApp, hein? Mas ela foi se virando, né? E é. pegou, e quando a gente estava lá, ela tirou um dia, pegou um trem, foi até lá e encontrou. Encontrou Nossa, toda a olha parentaia. que lindo, Conclusão, que no ano, emoção, né? no ano seguinte ela voltou sozinha e passou um ano lá, ficou um ano lá com ele. Eles ficaram muito felizes de ver, porque ela era a única. A mãe dela tinha vindo para o Brasil, os outros ficaram. Depois a mãe dela morreu. Então ela nunca mais tinha tido contato com os tios. E aí Olha, foi uma alegria e tal. Quer dizer, tem isso, o fato de você também ter uma família de origem italiana, de repente você pode encontrar, né, contatos ali, que é tudo tão perto na Itália, né? Tudo tão perto, não é nada complicado. Se você pegar um carro, se você pegar um carro lá de Milão, lá no alto, né, você vai direto de carro, no meio da tarde você está quase chegando no fim da Itália. Tá à nossa, noite você está no fim da Itália, praticamente. Entendeu? Quer dizer, você faz isso no Brasil? Não. não, Você pode ficar andando dias que você não sai do Brasil, né? E lá eles fazem. exatamente. Então, é realmente uma rede ferroviária muito boa, você pegando trem, vai para cá, vai para lá, né? Então, é uma facilidade, realmente. Ai, nossa, que delícia. Bom, como nos outros filmes, né? Esse também mostra uma mistura de arte, né, gastronomia e paixão, é uma coisa que eu sinto muito isso nos filmes italianos, aquela paixão que eles têm, né? Eles são intensos, né? E essa mistura é uma característica mais forte na Toscana, essa mistura de arte, gastronomia, ou é a Itália toda? Eu acho que é a Itália toda, né? Pelo que nós estamos falando aqui. Sim, é na Itália toda, até porque esse entusiasmo, né, essa paixão, como você diz, né, é tudo tão extremo, né? O ódio é extremo e o amor é extremo, né? E também, de repente, do ódio vira amor, né? Então, É, uma intensidade emocional. Isso é realmente típico da Itália, vamos dizer assim, de modo geral, né? Então você vê essas reações que passam meio rapidamente do ódio para o amor, né? Eles são capazes, como aconteceu na história, de adorar o Mussolini e depois matam o Mussolini. Então, é, você vê, passa de um extremo a outro, né? De um extremo a outro. Então pode acontecer, sim, pode acontecer. É uma característica, digamos, meio psicológica até, né? Da formação italiana. E é diferente um pouco de região para região, embora haja uma coisa mais ou menos comum, porque a história da Itália é uma história de lutas entre as províncias italianas, né? Então, nós temos também muita rivalidade entre as regiões. Se a gente lembrar que a unidade italiana, a divisão da Itália em cidades, como a gente conhece hoje, em regiões como Toscana, como Lácio, como Lombardia, que são nomes de regiões, né? Lombardia, capital, Milão, né? Então, Toscana, capital, Florença, Lácio, capital, Roma. Então, essas regiões, elas só foram unidas em 1948. sim. Quer dizer, é muito, não tem 100 anos ainda. A Itália, como uma unidade política, ela é muito mais nova que o Brasil. Então, Coisa, né? antes disso, o que nós temos? Nós temos regiões que são autônomas. Inclusive, cada uma tinha a sua própria constituição. Algumas, na época antiga, tinham o seu dinheiro. Era dinheiro. Se você viajasse da Toscana para Milão, para Veneza, você tinha que trocar, fazer câmbio, né? Olha, Que a palavra câmbio quer dizer troca, né, italiano. Então, você é, tinha que fazer uma troca de dinheiro. Depois, vai unificando tudo isso. Então, essas regiões são competitivas, são rivais muitas vezes. Por exemplo, Florença, estamos na Toscana. Florença é uma cidade que fica bem no meio da Toscana. Ela não é uma cidade de praia, mas ela está muito próxima de praia. Mas ela não é uma cidade litorânea. Então, se ela vai para a direita, ela passa em alguma cidade. Se ela vai para a esquerda, ela passa por outras.
Então, os banqueiros florentinos, muito ricos, né, que são donos mais ou menos da Toscana toda, eles invadem outras cidades para poder ter uma saída para o mar, por exemplo. Então, por exemplo, eles invadem Pisa. Vira e mexe, Florença e Pisa estão guerreando. Agora, a Florença é muito mais forte, muito mais rica. Então, ela domina Pisa por muito tempo. Então, não fica uma certa rivalidade? Fica. Até hoje, o florentino e o pisano ficam meio de ponta um com o outro, né? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que eles se juntam, eles são rivais, mas eles se juntam. Então, existe essa influência mútua de uma cultura sobre outra. É Sim. isso que dá a variedade, entendeu? Se você vai misturar com outra cultura, vai dar outra variedade. Então, uma riqueza muito grande de expressões, né? De expressões de cultura. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre Pisa daqui a pouco. Sim. Ah, então vamos falar sobre Pisa. Vamos falar sobre Pisa, porque é uma região que me deixa bastante curiosa, né? Uma cidade, não uma região. É. Pisa é uma cidade pertinho do mar, né? Era uma cidade também muito antiga, também etrusca, e depois dominada pelos romanos, né? Por causa do mar, justamente era um porto, né? Havia um porto por ali. E é uma cidade das mais cultas da Itália, né? Uma das primeiras grandes universidades são de Pisa. Na Universidade de Pisa, por exemplo, ensinou um dos mais importantes cientistas, que é Galileu. Galileu Galilei foi professor de matemática na Universidade de Pisa. E né, ele é um grande nome na ciência, na astronomia e tudo mais. Depois ele acabou indo para Florença, que era mais rica, e ficou lá também trabalhando. No fim, ele acabou morrendo lá em Florença, né? Mas ele está sepultado em Florença. Mas ele é pisano, né? Ele é de Pisa. E lá nós temos o mais belo conjunto de arquitetura românica, como a gente fala, que é mais ou menos do ano 1000 a 1100, mais ou menos. Aquela Catedral de Pisa. Ela é absolutamente maravilhosa, né? Aquela linha reta, o arco romano. Depois tem um batistério que fica atrás, que é outra grande construção, e a famosa Torre do Sino, que inclinou, né? A torre É. inclinada de Pisa, né? Então, essa área, que é uma área grande, né? Área grande, gramada, tudo direitinho, é chamada Campo dos Milagres, Campo Ah, dei Miracoli. Ali a área, é uma coisa assombrosa. Quem vai para lá e vê isso, está tocando na história, está tocando na história. Essa torre, né? Essa torre inclinada, ela inclinou logo. Logo que foi construída, ela foi cedendo, porque o terreno não é bom para construir. A sorte é que a catedral ficou, né? E o batistério ficou, mas a torre foi inclinando. E eles fizeram, ao longo do século, imagine, isso é mais ou menos 1100, ano 1100, né? Dois mil anos atrás. Então, eles não conseguiam com a tecnologia que eles tinham. E aquilo foi ficando, né? No começo até se podia subir na torre, depois parou, agora é proibido, né? Não pode é. subir. Peso e tudo mais, né? É um observatório hoje e tal. Depois, com a tecnologia moderna, digamos, do século XX, século XXI, provavelmente haveria já tecnologia para endireitar a torre. E os Sim. pisanos querem endireitar? Não, essa é a grande atração da cidade agora. É, Então, fala, não exatamente. vai endireitar, não, vai ficar torta mesmo, né? Então, não se pode subir, mas você fica por lá e tal. E ali você tem a história de grandes homens, como esse que eu falei, do Galileu, que está ali, não é? E na parte de trás da igreja tem um dos mais famosos cemitérios também. É um grande cemitério, que se chama Camposanto. O Camposanto de Pisa, que é da Idade Média. Quer dizer, você tem coisas ali, pinturas nas paredes, afrescos e tal, de antes do ano 1000, né? Você tem coisas ali. Então é também uma espécie de museu ali do lado, né? E que foi quase completamente destruído na Segunda Guerra Mundial. Sabe que a Toscana foi muito bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Sim. Porque quando os alemães, os americanos e brasileiros, os brasileiros estão lá em Pistoia, que é na Toscana, eles foram para Pistoia e fizeram lá uma linha defensiva e foram combatendo os alemães que estavam fugindo da Itália, estavam indo para o norte, estavam fugindo da Itália. E nesses combates entre brasileiros, americanos, brasileiros ajudando os americanos, né? E depois vem os ingleses também, eles vão combate aéreo, eles vão bombardeando os lugares onde estavam os alemães nazistas. Bom, mas aí
Você vai bombardeando, você vai destruindo, né? Então, para eliminar ou para expulsar ou para perseguir os nazistas, à medida que eles iam subindo, onde eles iam subindo, os aviões ingleses e americanos iam bombardeando. Ah, sim. Lá em Pisa, eles estavam em Pisa. Eles passaram por Florença. Florença foi muito destruída na Segunda Guerra Mundial, né? Todas as pontes de Florença foram destruídas pelos alemães. Eles estavam fugindo e, para impedir a perseguição, para dificultar, eles iam bombardeando as pontes, né? Então, é uma região que tem muita cicatriz disso. No caso de Pisa, as bombas caíram exatamente nesse lugar aí, no chamado Campo dos Milagres, e caiu em cima do cemitério, mas 100 metros mais ela destruiria a catedral. Não Nossa, caiu. 100 olha. metros mais ela destruiria a torre, né? Tem fotos de soldados se escondendo atrás da torre. Você tem uma Olha. ideia, né? Como é que ficou? E eles vão subindo, vão subindo. Então, vai passando, vai para Lombardia, chega em Milão. Milão foi muito destruída. E ali foi um bombardeio dos ingleses, né? Você já ouviu falar, as pessoas já ouviram falar do famoso Teatro Scala de Milão, né? Sim. Ele foi completamente destruído. Ele Oh, foi completamente destruído. Ele foi reconstruído depois da guerra e os milaneses entraram com uma vontade incrível. Em um ano eles reconstruíram aquele. E as bombas que caíram lá no centro de Milão, por exemplo, teve uma que caiu 50 metros da catedral, né? Poderia ter destruído toda a catedral. Então Pisa também sofreu com isso. Sofreu com essa. Então a gente tem uma história lá também da Itália, a história da guerra. Tudo isso é documentado, viu, Fátima? Tem lá as fotos de época, mostra como é que estava e como é que depois foi reconstruída. Então é um mergulho na história, literalmente, né? Além da parte arquitetônica e tal. E perto do mar, né? Ali se come bem, ali se come muita coisa com frutos do mar, né? nossa. Então é uma delícia também a culinária pisana, né? Pisana. É bem variada, é bem diferente até de Florença. Nossa, é bom. Aliás, você falou em mergulho na história a gente está fazendo com essa série, né, professor? Professor, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom esse papo, né? E a gente está aprendendo muito, é o que eu sempre gosto de dizer, o cinema, ele traz isso para a gente, além do entretenimento, ele traz esse aprendizado, essa coisa que a gente pode conversar sobre tudo. Mais uma vez, muito obrigada. E agora a gente vai ficar com a receita aí da Viva Cozinha, tá Foi bom? um prazer, Fátima, encontrar você, encontrar nossos amigos. E quando vocês voltarem para a Itália, pode me chamar que eu estou por aqui, tá Ah, bom? com certeza. Um abraço, então. Continuando a nossa série sobre a Itália, a gente tem a nossa receita aqui da Viva Cozinha. E hoje, quem vai passar essa receita para nós é a Ayla, da Viva Cozinha. Ayla, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. É um grande prazer receber você aqui. Oi, Fátima, tudo bem? Nossa, muito feliz em participar aí com vocês. Estou aqui hoje substituindo, roubando o lugar da Reca só um pouquinho aqui no Temperos. Espero que eu a substitua à altura. Ah, com certeza. Vocês aí da Viva Cozinha não vai ter problema nenhum com receita. Qualquer uma que vier vai arrasar. O filme que a gente está comentando hoje, Ayla, é o De Volta para a Itália. É um filme que também se passa na Toscana. A gente voltou para a Toscana porque é uma região deliciosa para filme, para gastronomia, para tudo, né? E, aliás, até tem algumas cenas num restaurante lá que deixa a gente com água na boca. É Eu verdade. queria saber, Ayla, qual receita que esse filme te inspirou e por quê? Bom, Fátima, eu escolhi uma das minhas receitas favoritas de risoto, que é um risoto de cogumelos frescos com linguiça. Nossa, que delícia! E hoje, né, tá um tempo friozinho. Eu acho que esse risoto ele é assim fantástico para um dia que nem hoje, que tá aqui um frio, uma chuvinha, né? Assistir um filminho, acho que combina super. Ótimo, né? E risoto também, não sei se você lembra, né? Mas no filme, praticamente era o prato do restaurante dela, era o prato, né? Chave, assim, ela Principal tinha ali, né? principal, exatamente. Ela tinha vários risotos lá. Ela até queria comprar a casa
e pagar com risoto. Maravilhosa. Então. Demais. Bom, então vamos ver. Você vai passar para nós a receita passo a passo, então? Isso, eu vou ler primeiro os ingredientes para vocês, tá? É uma receita bem fácil e ela é um pouquinho diferente dos risotos que a gente vê normalmente, mas é muito legal, vocês vão ver. É muito 10 essa receita. Para começar, Lembrando, só um minutinho, lembrando ok? que ninguém precisa anotar a receita, porque ela vai estar escrita no blog do Temperos, no portal JJ, então é só prestar atenção e depois pode seguir o que está escrito. Pode ir. Vamos lá. Então, a gente vai começar com os ingredientes. 2 colheres de sopa de azeite, 4 gomos de linguiça toscana. Aquela linguiça do churrasquinho, aquela linguiça normal que a gente usa normalmente no churrasco, tá? Tá. De 3 a 4 colheres de sopa de manteiga, uma cebola picada em cubinhos bem pequenininhos, em brunoise, que a gente chama, né? 400 gramas de cogumelos frescos. Aí você pode fazer um mix de cogumelos. Pode ser shiitake, champignon. O cogumelo que eu mais gosto, que eu acho que fica perfeito nesse risoto, é o portobello, tá? 8 punhados de arroz para risoto. De arroz italiano. A gente gosta de falar aqui na Viva Cozinha que a gente não gosta desses arrozes que vêm como tipo italiano. A gente gosta do italiano mesmo, porque ele tem mais amido e isso vai deixar o seu risoto mais cremoso. Então você pode usar tanto o arbóreo quanto o carnaroli, tá? E a gente mede ali mais ou menos punhados, que a gente fala que é mais ou menos um punhado ali por pessoa, né? E sempre coloca mais um chorinho ali. Então, mais ou menos umas 320 gramas de arroz. Meio copo de vinho tinto. Esse é um dos únicos risotos que a gente faz com vinho tinto, que ele dá uma coloração, ele dá uma cor muito legal. E lembrando que toda vez que a gente vai fazer alguma comida salgada, a gente usa o vinho seco, né? Nunca o vinho suave. Aí eu vou usar mais ou menos 1,5 litro de caldo de carne ou de legumes. Fazer um caldo bem saboroso com meripoá ali, deixar esse caldo ferver, deixar ele bem saboroso, esquecer os dadinhos ali, usar um caldo bem feito mesmo, que eu acho que isso é um ponto muito importante, né, para qualquer receita que a gente vai fazer. Aí, 4 colheres de sopa, mais ou menos, de um parmesão de boa qualidade ralado. E 1 colher de sopa de alecrim fresco picado, tá? Bom, então vamos começar a nossa receita. A primeira coisa que eu vou falar é que algumas pessoas ainda não sabem. O arroz de risoto, a gente nunca lava, tá? Nunca. Porque ele é aquele arroz esbranquiçado mesmo, porque aquilo lá é o amido. É aquilo que vai dar cremosidade para o nosso risoto. Se a gente lavar, a gente perde a cremosidade, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é separar os buquezinhos do cogumelo. Às vezes, se você for usar o shimeji, ele vem tudo juntinho. Separar, limpar bem esses cogumelos. Cogumelo a gente nunca lava, porque o cogumelo é uma esponja, né? Se a gente colocar ele na água, o que acontece? Ele vai ficar aguado, vai juntar água no seu prato, não é legal. Então, pega um paninho limpo ali, um paninho úmido, um Perflex, limpa ele, porque para tirar aquele substrato. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso do seu prato. E aí você vai fatiar esses cogumelos em fatias mais finas, assim, não muito fina, né? Mas também não muito grossa. E uma coisa que a gente usa muito aqui na Viva Cozinha é sempre fazer esses cogumelos chapeados, né? Então, você vai pegar uma frigideira, vai colocar um pinguinho de azeite ali nessa frigideira, aí você vai colocar um pouco desses cogumelos, uma parte. Você não pode lotar a frigideira de cogumelo. Você vai colocar um pouquinho ali e vai chapear eles, para eles ficarem tostados. Isso vai trazer um sabor em qualquer prato que você for fazer, que você vai usar cogumelo. Porque muita gente chega aqui na Viva Cozinha falando que não gosta de cogumelo, que foi fazer, juntou um monte de água, ficou borrachudo, ficou com gosto estranho. Desse jeito, é um jeito que vocês podem usar para tudo, para pôr no estrogonofe, para fazer uma salada, para pôr em qualquer preparação. Então, nossa, que interessante! E essa chapeada é bem rápida. É bem rápida. Você vai deixar ele lá, você não vai ficar mexendo. Você vai deixar ele lá. Quando você vê que ele forma uma bordinha de tostado, assim, aí você vira. Faz sem medo de queimar seu cogumelo, que isso só vai trazer sabor para ele, tá? Então, fez isso com todos os cogumelos, de poucas quantidades. Reserva esses cogumelos, deixa ele quietinho lá, tá? E ele não vai juntar água você fazendo desse jeito. Aí, numa outra panela, legal você sempre, para fazer os risotos, usar uma panela
de fundo espesso, uma panela mais grossa, uma panela de ferro, se possível, porque é uma preparação que você vai ficar ali bastante tempo na panela, ali mexendo. Então, se ela tem uma panela de ferro, ela vai reter mais calor, vai trazer um ambiente mais quente para você cozinhar o seu risoto, né? Então, nessa panela, você coloca metade da manteiga, fogo bem baixinho, põe a cebola picada. Deixa essa cebola lá, caramelizou essa cebola, tira essa cebola. Tirou essa cebola, reserva. Pega a sua linguiça lá, tira ela da tripinha ali que ela fica. Deixa ela como se fosse uma carne moída. Solta bem essa carne da linguiça. Leva para essa panela bem quente e deixa ela tostar. Tostou, ela ficou bem tostada, tira a linguiça, coloca a cebola de volta. A cebola vai deglaciar a panela, vai tirar toda a crosta que formou ali da panela, né, da linguiça. E aí a gente vai começar o nosso risoto de uma forma mais tradicional. Volta a cebola ali, né? Volta, adiciona o arroz, deixa ele fritar bem, deixa tudo fritar bem ali. O arroz a gente tem que escutar o barulhinho dele fritando ali na panela. Quando tudo estiver bem frito, você joga o vinho. Pode usar o vinho branco, mas é que eu acho que o vinho tinto, como a gente está usando uma carne escura, o cogumelo é escuro, ele traz uma cor para o risoto muito bonita. E aí, gente, depois que fritou tudo, colocou o vinho, espera sair o cheiro do álcool, né? É aí que tem um segredinho. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de comida com vinho, porque fica com gosto de vinho, fica com gosto de álcool. A gente só pode jogar os próximos ingredientes quando a gente não estiver mais sentindo o cheiro do álcool. Aí eu vou começar a colocar o caldo. O caldo tem que estar fervendo. Eu tenho que entrar sempre com o caldo fervendo. Interessante também se já deixar uma chaleira de água fervendo lá também. Porque se faltar caldo, você usa essa água que vai estar fervendo. Tá bom? E aí, gente, o risoto é mexer. Mexer, dá-lhe mexer ali até que o risoto esteja al dente, tá? Quando ele estiver al dente, como que é? É só provando, né? Não tem jeito, você tem que provar. E aí também você vai pegar o grão e você vai ver se o meio dele estiver muito branco, ele tá cru ainda, tá? Mas para o risoto não passar também, Fátima, é legal a gente sempre desligar ele quando ele tá realmente al dente. Porque ele vai continuar ali na panela, a gente vai colocar a manteiga ainda, vai colocar as ervas, né? E isso é um processo de cozimento ainda. Então desliga ele quando ele estiver al dente mesmo. Aí a gente vai colocar o alecrim, o resto da manteiga, o queijo, vai mexer bem, ajusta o tempero, se gostar de uma pimentinha mais forte pode colocar ali, e aí serve com mais um pouquinho do queijo ralado. Esse risoto ele é muito legal porque ele é um prato único, porque ele já tem a proteína, ele tem o linguiça você cogumelo. pôs em que momento nele? A linguiça eu pus lá atrás, junto com o arroz. Junto com o arroz, tá. Isso. Desculpa, eu acho que eu não falei. O cogumelo a gente coloca nesse final. Tá, junto com o queijo, Tá? manteiga, Isso. E aí a gente junta todos os ingredientes, coloca o alecrim fresco no final, picadinho. Ele dá um perfume, fica delicioso. Nossa, me deu água na boca aqui comer esse risoto. Esse é um dos meus risotos favoritos. Eu amo, assim. Toda aula eu quero ensinar ele. Esse daí daria para comprar a casa lá. E outra coisa que é legal, para quem não gosta realmente de cogumelo, pode substituir o cogumelo por ervilhas frescas. Fica muito gostoso. Nossa, fica bem legal. Deve ficar mesmo. Deve ficar muito bom isso daí, viu? Fica demais. É muito gostoso esse risoto. Bom, lembrando então que essa receita está lá escrita no blog, no portal, então não tem que se preocupar de se perdeu alguma coisa que a Ayla falou, mas a receita Falei tudo rapidinho, né? Não, mas foi gostoso, foi bem fácil de. Você deu algumas dicas importantes aí, né? Que bom. Ayla, muito obrigada. Fábio, foi Muito obrigada a muito você. bom. Foi muito bom mesmo ouvir essa receita aí. Eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Lembrando, para você que está ouvindo a gente, que está assistindo no YouTube,
que na semana que vem tem um novo episódio com mais uma receita da Viva Cozinha. Então, a gente está no YouTube, se inscreva no nosso canal, no canal da Difusora, a gente está no Spotify, né? Comece a seguir a gente lá no Spotify. Já pensou? Você vai chegando em casa, já vai ouvir no podcast, aí chega lá, já é só fazer a receita, né? Já tem a ideia do jantar, né? Exatamente. Ah, e se você seguir a receita e quiser mandar uma foto para a gente publica no nosso Instagram também, tá? E eu mando para a Viva Cozinha também. Olha, que delícia. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui, Ayla. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Fátima. Tchau, Até a tchau. próxima receita. Até.